Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a Átila do canal Chamados para o Reino. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Jeremias, hoje no seu capítulo 6. E para que o vídeo não fique tão extenso, eu já vou começar, como sempre, lendo, dividindo o capítulo. Esse capítulo tem 30 versículos e eu vou dividir em 3 partes, né? Vou ler os 10 primeiros capítulos, depois os 10 do meio e os 10 do final. E nós vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações através dessas palavras que ele deixou por intermédio do profeta Jeremias em seu ministério. Aqui nós ainda vemos o profeta profetizando contra Jerusalém, contra Israel, e aqui nós vemos como o Senhor lhe deu chances para que o povo, o seu povo, o povo escolhido, se arrependesse dos seus maus caminhos. E ele continua dizendo que era para o povo fugir, porque ele traria um mal sobre aquele lugar, mas o povo decide não ouvir mais o Senhor Deus. Aqui nós vemos que quando nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, aquilo que ele quer falar aos nossos corações, nós simplesmente não conseguimos ouvir a voz de Deus, ainda que ele fale. Eu creio que o Senhor Deus ele fala com ímpios, com crentes, com pessoas de outras religiões. Por quê? Porque ele quer que todos nós nos convertamos aos seus caminhos e quer que nós tenhamos comunhão, para que ele se revele dia após dia a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia e o seu amor para com a sua própria criação. Lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Deus tem um amor especial pelos homens. E aqui eu coloco também as mulheres. Homem, espécie. Ele tem um amor. Ele não queria que nós nos desviássemos. Ele não queria que nós vivêssemos nessa dor, né, que adveio através do pecado. E aqui nós vemos o Senhor falando ao coração de Israel, falando ao coração de Jerusalém, né, que era o povo do Reino do Sul, e nós vamos ver que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor porque nós estamos imersos no pecado, e ele até diz que os ouvidos estão incircuncisos. O que ele quer dizer com isso? Que os ouvidos perderam toda a sensibilidade do pacto, da aliança que ele fez com o seu povo. Vamos lá, vamos começar. E assim começa o capítulo 6, no verso 1. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Haquerem, porque do lado do norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores contra os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estragos se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Aqui nós vemos Jeremias falando ao povo a respeito daquilo que o Senhor tinha revelado já a ele que aconteceria com Jerusalém. Então ele diz: ai de nós. Ele sentia pelo seu povo, ele sentia por ele mesmo, porque nós vamos ver que Jeremias também foi levado cativo. Só que ele teve um tratamento diferenciado, porque assim o Senhor quis, porque ele foi fiel ao Senhor. Ele não teve medo do rei, ele não teve medo do povo que se levantou contra ele quando ele vinha dizendo, profetizando contra as atrocidades que eles faziam, que o povo fazia. E aqui, num segundo momento, ele diz que o próprio Deus mandou que os povos que viriam contra Israel cortassem árvores e levantassem trincheiras contra Jerusalém.
dizendo: esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Então Deus ele iria castigar o seu povo, porque o seu povo havia se tornado pior do que os povos que foram mandados embora da terra. Eles haviam se degenerado de uma forma tão violenta que não havia mais solução para aquele povo. Muitos profetas já tinham tentado profetizar, o povo já tinha tentado se organizar para voltar para o Senhor, se consagrar para o Senhor, mas a corrupção de alma daquele povo era tanta que os profetas já que falavam já não eram mais ouvidos, né? O povo só fazia o que queria e andava após outros ídolos, praticando iniquidades, praticando violências, matando uns aos outros, praticando canibalismo e tudo quanto é horror diante da presença do Senhor. E o Senhor via aquilo com um coração triste, porque ele sabia que ele teria que disciplinar aquele povo de uma forma muito poderosa, muito forte, para que aquele povo desse ouvidos para ele. Porque a palavra do Senhor diz que Israel é um povo de dura cerviz, é um povo que não aprende pelo amor, é um povo que só aprende pela dor. Então, o Senhor ele fala aqui, né, no verso 8: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. O Senhor não queria que isso acontecesse com o seu povo, ele não queria precisar agir de uma forma tão forte contra aquele povo. Ele queria que o povo se corrigisse, que o povo se arrependesse e voltasse para ele. Mas não havia mais como. Eu creio muito firmemente que existem pessoas cujos pecados, cuja vida, ela só é corrigida quando o Senhor ele entra de uma forma mais forte. Ele permite que o inimigo das nossas almas atue na vida dessas pessoas de uma forma mais violenta, porque senão essa pessoa ela não vai se arrepender. E em muitos casos nem se arrependem. Nós vemos aqui, provavelmente, pessoas ali no meio daquele povo morreram sem arrependimento. E muitas pessoas se arrependeram. Muitas pessoas ouviram o conselho de Jeremias e fugiram. Mas muitas pessoas, algumas se submeteram à mão dos povos que invadiram o seu território, mas muitos resistiram e morreram. Resistiram na sua rebeldia porque não deram ouvidos à voz do Senhor por intermédio do ministério do profeta. A palavra do Senhor diz que nós devemos ouvir aos profetas, porque uma vez ouvindo aos profetas e confiando na palavra que o Senhor colocou em suas bocas, nós prosperaremos. Mas este povo negligenciou todo o ministério de Jeremias, um homem levantado por Deus para ouvir profetas, falsos profetas, que profetizavam a paz aonde não havia paz, profetizavam coisas que o Senhor não tinha mandado e com isso enganavam o coração do povo, mas enganavam o povo que já queria ser enganado, porque é um povo que queria acreditar nessas palavras, não era um povo que buscava a verdade, era um povo que buscava doutrinas, profecias que agradavam aos seus próprios corações, ao seu próprio entendimento. E nós vemos o que aconteceu. Foram levados cativos para a Babilônia, foram levados cativos para a Síria e lá pereceram nas mãos dos seus inimigos. E em outro vídeo eu falei das consequências que isso veio para o povo, né? O povo que era dividido em tribos, hoje já não se sabe mais aonde estão as tribos. Hoje minimamente se sabe os descendentes da tribo de Levi, os descendentes da tribo, salvo engano, de Manassés, mas o restante do povo já se misturou, foram levados cativos, uns miscigenaram com outros povos, enfim. Essa foi a consequência de Israel, né? E hoje nós vemos até hoje um povo que luta pela sua terra, um povo que luta para viver na terra qual o Senhor prometeu para eles. E o que eu acho interessante aqui, nós vemos aqui algo que o próprio Jesus falou. Eu vou colocar para vocês a descrição aqui do versículo, porque agora eu não me lembro, mas em determinado momento, Jesus disse que enquanto é dia se pode trabalhar, mas a noite já está próxima, aonde nós não poderemos trabalhar. Então Jesus, ele também faz alusão a esse texto aqui, aonde o próprio Deus diz que virá, já se vão estendendo as sombras da tarde. E tem um determinado momento aqui, ele fala que a noite já vem. O que a noite já vem? A noite é lugar de escuridão, de falta de visão, onde nós ficamos dependentes
de uma luz para nós enxergarmos, onde nós estamos mais vulneráveis ao ataque do inimigo. E eu acho interessante como a Bíblia ela se completa, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Jesus ele fez a alusão à noite também, quando ele disse, né, que enquanto é dia se pode trabalhar, mas a noite vem aonde nós não poderemos trabalhar. O que ele estava falando? A respeito da sua morte e ressurreição. Num tempo onde, para que o evangelho fosse pregado, muitas pessoas iriam morrer, porque a perseguição seria muita. E aí continua o texto a partir do verso 11. Por isso estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Aqui o Senhor fala a respeito do mal que ele traria no verso 19. E o interessante é que ele fala assim, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos. Jesus mesmo disse que o pecado, ele nasce no coração. Por isso que ele batia tanto na tecla que a religiosidade, ela não salva um coração que é corrupto. Ainda que você se limpe, ainda que você troque as suas vestes, ainda que você esteja na sinagoga, na igreja, todos os dias da sua vida, se o seu coração não estiver limpo verdadeiramente pela palavra de Deus, pelo evangelho de Jesus, o fruto dos seus pensamentos será maldição sobre você. Por quê? Porque a palavra de Deus é que nos limpa. E se nós ouvirmos essas palavras e não praticarmos, seremos como aquele ramo infrutífero, a qual o Senhor arranca e lança no fogo. Então, o próprio Deus está falando para o povo, vocês têm pensamentos maus, e porque têm pensamentos maus, agem de maneira avarenta, agem de maneira falsa. E ele diz que até mesmo os filhos da sua casa, aqueles que eram responsáveis pelo templo, haviam se corrompido. Não era somente a classe aristocrática dos reis que havia se corrompido, não era somente o povo que havia se corrompido, mas os sacerdotes, os profetas, as pessoas que estavam encaminhadas de ensinar a lei do Senhor, elas também haviam se corrompido. Para você ver a tamanha a degeneração do povo, o que não é diferente da época em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas se utilizam do evangelho para conseguir recursos financeiros. Muitas pessoas profetizam coisas que o Senhor não mandou profetizar, ferindo corações, colocando expectativas no coração de pessoas inocentes que também não têm conhecimento da palavra, muitas vezes não buscam a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus através do relacionamento com o Espírito Santo e acabam caindo em profetadas, acabam caindo em discursos de homens de coração mau, de lobos que se travestem de ovelhas e andam no meio do rebanho do Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor, ele avisa muitas vezes antes de nós
de sobrevir sobre nós o mal. E o mal não é um mal que ele premedita, é o mal que já está nos nossos corações, algo que a gente já buscou com as nossas próprias mãos, que vem sobre nós como um julgamento. São os frutos que nós cultivamos na nossa vida. Se nós cultivarmos frutos vindo do Espírito Santo, o nosso julgamento será para a paz. Mas se nós cultivarmos frutos da carne, frutos de maledicência, de um coração corrupto e devasso, nós vamos colher uma colheita má de maldição contra nós mesmos. É claro que existem coisas más que o próprio Deus manda sobre a vida de alguém, de nações, enfim. Mas a maioria das coisas, se nós formos observar a Bíblia, são de coisas que nós mesmos, o povo mesmo buscou com as suas próprias mãos, não vigiou, não deu ouvidos à voz do Senhor, quis andar de forma carnal, quis andar de forma que fosse compreensivo no seu próprio coração, e acaba buscando com as suas próprias mãos a maldição que vem de andar em desobediência à palavra do Senhor. E é algo muito difícil. Nós estarmos passando pelo tratamento do Senhor de uma forma mais forte. Que é quando nós temos que colher os nossos frutos, e se nós nos arrependermos, muitas vezes somos levados até a morte mesmo, a morte física. Então nós temos que estar muito atentos ao que o Senhor está falando à igreja. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se ele está mandando você se consagrar, consagre. Se ele está te ordenando largar pecados ocultos, largue. Se ele está te ordenando a buscar mais a face dele, busque. Se ele está te ordenando a obedecer à instrução dele, obedeça. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E ele diz assim, no verso 20, de que adianta vocês trazerem as melhores ofertas, darem ofertas vultosas, colocarem cadeiras acolchoadas no templo, de que adianta vocês estarem bem vestidos, ordenados, se eu não aceito o sacrifício do lábio de vocês, se eu olho dentro do coração de vocês, vocês são como sepulcros caiados, como o próprio Jesus disse a respeito da seita dos fariseus. Então, nós devemos chegar na presença do Senhor com o nosso coração lavado pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos a condição de tirarmos do nosso coração a perfeita adoração para o Senhor, que é a adoração em espírito, racionalmente, sabendo quem é o Senhor, e em verdade, que é a verdade do nosso coração, que muitas vezes não é a verdade que nós gostaríamos de apresentar para o Senhor, mas é a verdade que se apresenta na nossa vida naquele momento. Então, só que o Senhor, ele não vê no estado em que você está. Se você é uma pessoa de coração quebrantado, ainda que você esteja em pecado, ainda que você apresente algo que você cometeu diante do Senhor, ele é fiel e justo para te perdoar. Mas ele prefere que um pecador confesse o seu pecado na presença dele e ore por perdão, do que uma pessoa que aparentemente é arrogante, que não vê pecado em nada e se apresenta na igreja com uma falsa santidade. Aí ele continua no verso 21. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente. O vizinho e seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das extremidades da terra. Arco e lança trarão, são cruéis, e não usarão de misericórdia. A sua voz rugirá como o mar, e em cavalos virão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como as de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há ao redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes, andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles são corruptores, de alfolhe se queimou, o chumbo se consumiu com fogo. Em vão fungiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Eu não consigo imaginar a dor de uma pessoa que foi rejeitada por Deus. E esse texto aqui, esse final do texto, me lembra muito
aquela passagem onde Jesus fala, salvo engano, acho que é Mateus 24, que ele fala da grande tribulação, que quando essa grande tribulação sobrevier, né, haverá pranto e ranger de dentes. Haverão mulheres grávidas, e ele fala, ai das grávidas. Pessoas vão tentar fugir para os montes, mas não se achará esconderijo para elas. Então nós temos que estar atentos, porque é chegada a hora em que o Senhor ele vai começar a sacudir a árvore, e aqueles que não estiverem enraizados na palavra do Senhor, eles cairão sobre a terra e apodrecerão. Os galhos que não estiverem dando fruto, o Senhor os desraigará. A gente tem que ter muito temor da palavra do Senhor, porque verdadeiramente está chegando o tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Se nós não estivermos realmente com a nossa vida diante do altar de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor todos os dias, para nós vencermos o pecado, para nós vencermos as nossas crises emocionais, as nossas crises de identidade, as nossas crises ministeriais, nós não conseguiremos, porque está chegando um momento onde o diabo ele já está agindo de uma forma muito forte contra o povo de Deus, contra as pessoas de um modo geral. Muitas pessoas dentro da igreja estão mortas espiritualmente. A igreja precisa despertar para esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde nós não podemos mais passar a mão sobre a cabeça das pessoas que estão erradas dentro da igreja. Nós não podemos abaixar a régua da moral de Deus, porque toda pessoa que abaixa a régua da moral de Deus dentro do ministério, ela está condenando aquela pessoa que poderia estar sendo exortada a melhorar e condenando aquele irmão que muitas vezes santifica, aquele irmão que muitas vezes está ali fiel ao Senhor, mas vê que ele tem o mesmo tratamento que o irmão que vive caindo em pecado. Então nós temos que ter muito temor, porque o Senhor Jesus está voltando e ele dará a cada um segundo as suas obras. E ai daquele que não se achar com o seu nome escrito no livro da vida. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Que nós não venhamos nunca querer, sequer sonhar ouvir essa palavra de condenação, porque essa condenação será eterna. Amém? Que você fique com essa palavra, que você venha receber o conforto da parte de Deus, a força da parte de Deus para continuar caminhando. E se você, porventura, recebeu essa palavra e ela foi de encontro ao teu coração para que você se arrependa porque ainda é tempo. Enquanto há vida, há chance, há esperança de Deus mudar a sua vida, mudar a sua história, para que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e fará a diferença nessas últimas horas da igreja aqui na terra, amém? Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima.